Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Tudo bom? Tudo bem, professora. Tirando um pouquinho da gripe aqui, tá tudo bem, né? Tudo bem. E aí, como foram de A1? Foram bem, né? Ou deu para atingir pelo menos a média? Espero que vocês tenham tido um bom desempenho nessa A1, viu? Até porque o conhecimento aprendido nessas aulas vão ser fundamentais para desenvolver do curso, né? E das próximas aulas que virão. É verdade. Então, pessoal, vamos retomar um pouquinho da aula passada para dar continuidade na nossa disciplina da aula 4, que é de fundamental importância aqueles conhecimentos adquiridos na aula de número 3. Então, vamos acompanhar aí no slide? Bom, então vamos aí ao nosso retomando. E nós temos como nosso primeiro item a criação de projetos NetBeans. Então, como vocês devem estar lembrados, na aula passada nós criamos um projeto NetBeans e vocês devem ter observado que algumas pastas são criadas automaticamente quando se cria um novo projeto, né? Tais como o SRC, o LIB, o Classes, o Web principalmente e assim por diante, né? Além dessas pastas, nós falamos também daquele Web XML que é um descritor. Então, todas essas pastas, bem como esse arquivo específico XML, vocês podem acompanhar tanto naquela estrutura de um projeto no NetBeans, quanto no Windows Explorer. É importante que vocês se familiarizem com todo esse ambiente, né? Até mesmo se vocês quiserem, por exemplo, compactar toda uma aplicação web, vocês vão se localizar aí onde é que vão estar os arquivos que vocês vão estar criando. Bom, um segundo item na nossa revisão é o objeto section. Ou seja, na aula passada nós falamos o que é essa seção. Né? A possibilidade, por exemplo, de um site, de uma aplicação web, reconhecer que você é um usuário e, a partir disso, navegar, transitar por outras páginas sem que a senha e login sejam solicitados novamente. Tá? Exemplificamos, inclusive, o site da EDECOM, né, onde vocês postam aí alguns comentários. Falamos, inclusive, do site do Banco do Brasil, né, que são dois exemplos assim, visíveis, que são implementadas sessões, né? A possibilidade de o usuário logar e, a partir daí, transitar em outras páginas web sem a necessidade de uma nova autenticação. Bom, e um outro terceiro item, como vocês podem ver aí no slide, é sobre a aplicação JE5 com o JSP. Então, foi justamente onde nós fizemos a nossa primeira aplicação web usando a plataforma JE5, né? Inclusive, nesse exemplo, nessa aplicação, nós criamos dois arquivos, o index e o processar.jsp. Né? Basicamente, nós colocávamos ali o nome de um usuário e a sua idade e conseguimos fazer a transição de uma página JSP para outra página JSP. Importante ressaltar que nessa forma aí, nesses dois arquivos, nós apresentamos e passamos algumas informações do index para o processar.jsp. Então, é de suma importância que vocês tenham feito essa aplicação, rodado, aprendido mesmo, para que a gente dê continuidade, né, à ideia básica de uma aplicação web usando essa plataforma JI. Ok? Combinado? Bom, e para a aula de hoje? Na nossa aula número 4. Vamos dar uma olhadinha o que nós temos aí? Os nossos objetivos de hoje, pessoal, então, basicamente, vai ser compreender o acesso a dados de uma aplicação web, JE5, e um sistema gerenciador de banco de dados, utilizando o JDBC. Bom, essa sigla aí, eu espero que vocês tenham lembrado que eu falei para vocês lá no terceiro período, no semestre passado. Bom, basicamente agora nós vamos estar, assim, num ponto crucial. Por quê? Até então nós já estamos fazendo aplicações, né, web, usando essa plataforma JE, só que agora nós vamos trabalhar com banco de dados. Bom, interessantíssimo, porque até o presente momento a gente só conseguia fazer transições entre páginas web e passando informações. E vocês sabem que hoje as aplicações comerciais, todos os dados daquela empresa estão armazenados num banco de dados, num SGBD. Então nós precisamos agora ter uma aplicação comercial em que possa, por exemplo, ir lá no banco de dados, buscar algumas informações, apresentar no sistema, né, na nossa aplicação web e assim por diante. Então, agora nós vamos trabalhar justamente uma aplicação web que ela vai estar interagindo com o banco de dados, possibilitando aquelas operações básicas de banco de dados, né? Inserção, consulta, apagar, né, e atualizar aí. Bom, isso é o nosso objetivo de hoje. Temos mais um slide?
Sim, que comenta justamente esse objetivo. sobre esse objetivo, que é entender a interação entre a aplicação web e SGBD. Bom, pessoal, então agora nós precisamos saber como que a gente vai fazer isso, o que a gente precisa, esse JDBC, como que ele vai estar encaixando aí nessas aplicações, nesses arquivos JSP que nós criamos até a aula passada. Então, assim, é de suma importância hoje, ao terminar essa aula, vocês vão ser exatamente quais são os caminhos necessários para que eu crie uma aplicação web usando a nossa plataforma e que tenha interação com o nosso banco de dados. Não é isso? Exatamente, professora. Vamos continuar a nossa aula falando o seguinte: uma aplicação web que se preze, como a professora disse, precisa interagir com o SGBD. Se ela é uma aplicação web que mexe com a palavrinha chamada persistência de dados, então essa aplicação precisa, de certa maneira, manter os dados em sua memória. Você grava um dado lá, vai dormir, no outro dia você acorda, acessa, lá estão os seus dados. Imagine se você acessa aí o Orkut e cadastra o seu perfil. Aí você dorme, no outro dia, o Orkut pede, cadastre seus dados novamente, porque eu esqueci tudo. Impossível de acontecer isso, é inviável. Você precisa guardar os dados para que no outro dia eles estejam lá. O próximo slide fala isso, que uma aplicação web que se preze necessita realizar acesso a dados. O que é acessar dados? Guardar, recuperar de maneira persistente. Você dorme e acorda, eles estão lá. Não volátil. Informações tais como cadastros de usuários, perfis, clientes, produtos, pedidos, entre outros. A sacolinha de compras que é cadastrada, ela fica em seção. Mas uma vez que você clique, terminei a compra, aqueles produtos são gravados e o correio vai entrar em ação. O site de compras vai começar a trabalhar aqueles dados gravados como um pedido. Já estão em banco de dados, não mais na sua seção. E aí, a partir daí, você vai ter que trabalhar com o dado gravado. Inclusive, se o pedido for cancelado mais na frente, ou se alguns itens chegarem, outros não. Veja aí a necessidade que você tem de gravar dados. Idem para aplicações bancárias. O dinheiro está gravado, você tem R$500 na conta. Se você fez uma transação de saque de R$200, amanhã você vai ter R$300, se ninguém mexeu, se nenhum outro débito ou crédito foi lançado. Ora, isso é muito importante, você manter o histórico do último estado no seu banco de dados. Isso é persistência. 500, tirou 200, ficou 300. No outro dia, colocaram 100, ficou 400. E você tem na memória os dias em que ocorreram o saque e o depósito. Você também tem no banco de dados gravados, ó, ocorreu isso no dia tal, ocorreu aquilo no dia tal. E você pode fazer um histórico das transações, o famoso extratos, que também está gravado em banco de dados. Enfim, quando você conversar com algum cliente, que é uma dica que eu dou para você, que queira fazer um sistema, fala, olha, eu já consigo, pode me falar o que você quer. Ah, eu quero um sistema que cadastre meus produtos, que faça o pedido ali, acolá, grave as informações do meu cliente, o que ele está interessado. Aí você vai pensando, opa, vou fazer uma tabela de produtos, uma tabela de clientes, uma tabela de pedidos. Você tem que usar o seu conhecimento, até que você já usou nas aulas passadas, nas disciplinas passadas de banco de dados, ou mesmo de Java, para poder desenvolver algo nesse sentido, para poder persistir os dados. A diferença agora é que, em vez de ser uma aplicação local, é uma aplicação web, que poderá ser acessada por qualquer pessoa que estiver no Brasil e no mundo. Tá? Em frente, nós vamos ver o seguinte, instalando um sistema gerenciador de banco de dados. Nós escolhemos aqui o MySQL, tudo bem? Por que o MySQL? Olha lá, ele é um SGBD rápido, ele é bem rápido no seu acesso, ele é popular, foi um dos primeiros SGBD a se popularizar na internet, ele é de uso livre, tem a versão Community, que é uma versão livre, você pode usar na web. Ele é consagrado para uso na web, ele é popular realmente. Existem outros? Existem, mas ele é o mais usado e ele faz a instalação e uso também para quem está aprendendo. Então, ele é tão bom que você pode usar tanto para aprender quanto para desenvolver. Quando você for cadastrar seu site, você vai ter que contratar uma empresa, por exemplo, se você precisar. Se você tiver um servidor em seu poder, você tem que instalar os serviços.
mas você pode contratar e terceirizar esse serviço, como é o caso de algumas empresas de hosting, né? Já citei algumas aqui, e você pode contratar os serviços dela. E ela vai ter esse serviço de MySQL, até de outros bancos, Postgre, Oracle, Microsoft SQL Server e outros SGBD à disposição. Então você escolhe o SGBD que você quiser. Mas vamos trabalhar com MySQL por esses motivos que nós já falamos aqui. Em frente, nós podemos fazer o download no MySQL Server, Commander Edition 5.0, ou maior, se já estiver disponível, no sítio oficial. Olha aí o endereço, ó, devdesenvolvimento.mysql.com/downloads. Acesse lá e você vai fazer o download da última versão do MySQL e instalar. É muito fácil, acredito até que muitos alunos já fizeram, já estão trabalhando com esse SGBD, porque está na apostila, já está tudo direitinho. É só seguir. Qualquer dúvida, nós estamos no EAD, no site, pronto para responder suas dúvidas, estamos à disposição. Então você vai ter nenhum problema com esse tipo de desenvolvimento. Vamos instalar esse MySQL? Vamos apresentar aqui algumas telinhas de instalação? Hein, professora Tereza? Primeiro passo, então, fazer o download. Exatamente. Segundo passo, instalar o MySQL. Sim. É um fato. Bom, então na sequência aí, primeiro caso, baixa, né, faz o download, depois vocês instalam uma sequência de telas aí, vocês podem também acompanhar na apostila, né, todos os direcionamentos, todos os passos necessários. Bom, na sequência, né, já que você instalou o MySQL, é necessário algumas configurações, né, são necessárias algumas configurações. Então, pessoal, nessa tela aí, é uma das telas do processo de configuração. Então, basicamente, ao você instalar o MySQL, vocês vão poder estar lá, indo no onde vocês instalaram, em programas, e vai ter um wizard. O wizard é um passo a passo, é um step by step, tá? Então, o que vai acontecer? Esse wizard vai ajudar a você configurar o MySQL, esse SGBD. Em que mais especificamente? Por exemplo, a senha do root, tá? Qual a porta que vai ser transitadas algumas informações, né, os dados mais precisamente. Então, são essas e outras informações que serão necessárias serem configuradas. E vocês vão lá pelo wizard, que é um passo a passo, não há problema algum. Bom, aí no slide tem uma das telas que vocês vão possibilitar ver. Nessa tela, inclusive, é possível vocês observarem a senha do root ou do administrador. Então, basicamente, vocês vão definir essa senha do root, tá? No nosso caso, nós vamos definir como a senha aluno, vocês podem observar isso. Basicamente, digita a senha e confirma aqui na sequência. Tá? Então, esse vai ser o wizard, vai ter que aparecer uma tela semelhante a essa, tá, pessoal? Quando vocês forem estar configurando esse SGBD. Bom, já fiz o download, já instalei, já configurei. E o que eu vou ter que fazer aí para frente? Bom, vamos inicializar, vamos startar aí esse banco de dados para que, na sequência, eu possa fazer algumas operações, tais como inserção de tabela, inserção de registro, coisas do tipo. Bom, na sequência... Professora Tereza, só lembrando nesse slide, aquela opção ali, ó, Enable Root Access for Remote Machines. Ali está checado. Sabe por que é bom isso aí? Porque você vai poder, o aluno vai poder testar de máquinas diferentes esse banco de dados. Se você quiser cadastrar o banco de dados no computador lá no outro laboratório, e no outro laboratório, no laboratório A e no laboratório B, você acessar o Tomcat e instalar o Tomcat com o seu NetBeans no laboratório B, é possível conectar-se até o laboratório A. Porque essa opção possibilita que o root acesse. No caso, nós vamos acessar como root para ter o máximo de poder, para não ter nenhum problema. Então é só uma opção, só uma dica. Para quem desenvolve uma máquina só, nem precisa marcar aquela opção. É verdade. Só que tem a questão da senha do root, que é importante saber que essa senha te dá amplos poderes. Perigoso. Né? Bastante perigoso. E é interessante que, nesse caso do root, ele vai ter acesso local, né? Okay. Para não ter problema. Bom, aí como eu estava comentando, pessoal, nós temos aí no próximo slide, justamente a inicialização desse SGBD. Bom, nós baixamos, nós instalamos, configuramos, nós precisamos começar a executar esse SGBD. Então, uma forma de vocês inicializarem aí esse serviço é que vocês vão lá no Windows Explorer, né, no BIM, na pasta BIM, então vocês vão lá procurar qual foi o caminho, qual pasta mais especificamente foi instalado esse SGBD. Na pasta BIM, vocês vão encontrar esse arquivo,
em que você tem o nome aí no slide, pessoal. Vamos dar uma olhada? Então, é mysqld-nt.exe. Então, nós temos esse arquivo executável e vocês vão executar aí este arquivo que automaticamente vai estar rodando, vai estar startando aí o nosso SGBD. Para vocês também podem observar que lá no gerenciador de tarefas, uma possibilidade de ver que ele vai estar rodando. Então, vai existir um processo com este nome e vocês vão estar realmente tendo a certeza que está rodando aí esse SGBD. Bom, então, agora inicializado esse meu SGBD, como que eu vou fazer para a criação de tabelas, né, o meu esquema desse banco de dados? Uma forma possível, como mostra aí a nossa apostila, é através do prompt, estilo prompt do DOS. Tá? Nós temos aí um slide que aparece a interface dessa tela. Vamos dar uma olhada? Então, nós temos aí do MySQL Command Line Client, em que é um cliente para comunicação com o serviço. Com o serviço, qual deles? O que já foi inicializado. Tá? Então, ao entrar exatamente nesse client, onde vocês vão entrar isso? Onde vocês, o mesmo caminho do Wizard, vocês instalaram o MySQL, uma opção é o Wizard e a outra opção vai ser esse client. Então, basicamente, vai ser uma tela, um prompt do DOS, e que a primeira coisa que eles vão solicitar é a senha de root, tá? Aquela aluno que nós definimos, né, anteriormente. Então, a partir daí, você vai estar apto a criar o banco de dados propriamente dito. Quais são as tabelas, quais campos de que cada tabela vai ter e assim por diante. Bom, essa é uma opção. Outra opção, que até nós vimos lá no semestre passado, né, na aula com o professor Fresno, foi a possibilidade de utilizar a ferramenta gráfica, que é o Query Browser. Onde vocês vão achar isso? Lá no site do MySQL, em Downloads, né, do lado esquerdo, vocês vão ver. GUI Tools, né, ferramentas GUI, de interface. A partir daí, só baixar o Query Browser, que é um ambiente mais amigável, vamos dizer assim, em estar trabalhando na criação dessas tabelas. Então, você cria um esquema, você cria as tabelas, quais são os campos, de uma forma não exatamente por linhas e por instruções SQL, uma após a outra, tá? Essa é uma opção e é bem mais interativa, aí uma opção para vocês. E aí, falando do professor Fredson, né? Marcelo, lembrei, ele está no chat, acompanhando, né? E quem já tiver alguma dúvida, né, da nossa aula, já pode aí postando. Tá certinho. Bom, aí esse é nosso primeiro momento na nossa aula, e a partir de agora a gente vai dar um enfoque maior dos nossos estudos do MySQL, de uma aplicação com banco de dados, observando uma única aplicação, que é o nosso REST Web. Exatamente. REST Web significa restaurantes na web, ou seja, um programinha para gerenciar restaurantes aí. Como assim? Então, a ideia é a seguinte: você desenvolveu um programa que mostre para as pessoas da cidade quais os restaurantes que tem na cidade. Aí ela vai lá, hoje eu quero ver o que o restaurante do fulano de tal, qual o cardápio dele. Então essa é a ideia. E claro, o administrador desse programa vai poder cadastrar os restaurantes da lista. Entendeu a ideia? Então, um site aí meio publicitário, claro. Mas tem um acesso administrativo e um acesso público para que ele possa ser então concebido corretamente. Olha o slide ali. Modelagem de dados de uma aplicação web, REST Web, restaurante na web. O objetivo é listar os restaurantes na tela. Outra coisa, permitir ao usuário visualizar o cardápio do restaurante de sua preferência. Outra, os restaurantes são previamente cadastrados por um usuário administrador. E nós precisamos autenticar esse administrador via login e senha. Então, esses são os objetivos do nosso programa. Um programa que cadastra os restaurantes, os cardápios e os itens que cada cardápio tem. Por exemplo, um cardápio X tem vários itens para serem vendidos. O cardápio do restaurante Churrascaria XYZ. Vai ter lá churrasco tal, cupim, picanha, vai dar até fome agora, né, se eu falar. E o cadastro da Mãe Joana vai ter arroz, feijão, né, aquela comida básica. Então, cada cardápio tem seus itens. Claro, para que eu possa ver o que o restaurante da Mãe Joana tem, antes de eu poder ver, algum administrador tem que ter entrado para cadastrar esse restaurante. E ele não pode ser qualquer um, tem que entrar uma senha, um nome. Então, eu espero que, a partir do desenvolvimento desse sistema, a gente vai ajudar vocês lá no EAD
você possa aprender e fortalecer os seus conhecimentos em fazer um sistema web. Esse é o pulo do gato do desenvolvimento web. Espero que você consiga aí despontar, nós estamos à disposição. Em frente, o administrador, que é aquele que eu falei, ele poderá cadastrar, excluir e atualizar restaurantes. Olhe os dados do restaurante aí que você pode cadastrar usando a Query Browser, como a professora falou, ou na linha de comando. Terá um código, que é o código do administrador, o login, é o nome do usuário para acesso ao sistema, a senha que ele vai entrar, o nome do administrador completo mesmo, fulano de tal da Silva, e a data do último acesso, apenas no registro, assim que ele logar no sistema eu marco. Fulano de tal esteve aqui na data tal, pela última vez, cadastrando restaurantes. Restaurante. Nós temos que cadastrar os restaurantes, os quais se deseja divulgar nesse sistema. Código do restaurante, o nome dele, né, churrascaria X, Casa da Manjoana, panela de barro, né? O endereço, onde fica, afinal de contas, o usuário que está acessando o restaurante vai querer saber onde fica o restaurante XYZ, para que ele vá lá fazer uma refeição, né? Ver se realmente é bom. E o telefone, de repente dá uma ligadinha antes, está aí a informação desse restaurante também na nossa tabela, nós vamos cadastrar. Olha aí, temos aqui também o cardápio e o item cardápio. Existe uma tabela chamada cardápio, que ela vai ter lá o código do restaurante e o código do item. E o código do restaurante que ele pertence. E cada cardápio tem os itens, aí a tabela item cardápio, tá? Depois nós vamos ver uma modelagem com essas tabelinhas. Olha aí os itens que cada cardápio vai ter. Um cardápio pode ter vários itens. Tem o código do item, o código do restaurante ao qual pertence, tá? E a ordenação do item dentro do cardápio, que é uma ordem. De repente você quer que o suco apareça antes do refrigerante. Então, coloca um número aí para ordenar. O nome do item e o preço do item. Quanto custa essa comida aí, esse refrigerante, ou esse elemento, esse pedaço, né, de comida aí que vai ser vendido, tá? No caso aqui, acabei de me lembrar, não vamos precisar da tabela cardápio, porque cada restaurante nessa nossa aplicação vai ficar limitado a apenas um cardápio. Então, os itens vão ficar conectados ao próprio restaurante nesse caso, ok? A gente pode ver o modelo agora, não é, professora? É verdade. Então, nós temos aí o modelo entidade de relacionamento, apresentando de uma forma visual todas essas tabelas que o professor Marcelo apresentou. Vamos dar uma olhadinha com mais calma, como que é o relacionamento entre elas, embora temos só um. Então, nós temos aí uma tabela administrador, código inteiro, login, senha e nome são campos de string, cada um com 45 ou 40 caracteres. E também temos um campo que se chama data de último acesso, né, do tipo data. Então, nós temos uma tabela em separado que vai estar responsável por cadastrar todos os administradores. Na sequência, nós temos mais duas tabelas, o restaurante e o item cardápio. Observem que há uma relação entre eles, há uma ligação, em que um item cardápio já vai estar relacionado a um único restaurante e o restaurante pode ter um ou mais cardápios. Bom, do item de cardápio, ele vai ter o código do item de cardápio, a ordenação, né, se é mais relevante ou não, o nome daquele item, quanto ele custa e o código do restaurante. Observe que o código de restaurante, ele está relacionado ao restaurante, a tabela restaurante lá, com esse código aqui. Bom, no restaurante nós temos o código, o nome, endereço e telefone. Endereço e telefone são do tipo strings, com 45 caracteres cada, código inteiro e o telefone também inteiro. Bom, então basicamente aqui a gente consegue observar de uma forma gráfica como vai ser, quais são as tabelas dessa nossa aplicação REST Web. Então nós vamos trabalhar basicamente com essas três tabelas: administração, item cardápio e restaurante. Bom, já que nós temos aí toda essa modelagem, nós sabemos quais são os campos em cada uma dessas tabelas. Bom, como é que a gente vai, né, a partir de agora, a nossa aplicação, reconhecer e como que vai trabalhar com essas tabelas? Bom, porque até o presente momento a gente trabalhava numa aplicação web sem o banco de dados. Bom, agora com o banco de dados nós precisamos, né, nos ater e prestar atenção que nós precisamos importar uma biblioteca. Lembra do JDBC? Ele está de volta. Então nós temos aí o próximo slide em que fala sobre esse JDBC. Então, nós precisamos instalar o driver JDBC MySQL, que é o Java Database Connective,
né, que vem aí dessa sigla JDBC. Bom, então, onde que vocês vão fazer esse importar essa biblioteca? Lá no próprio projeto que vocês criarem do REST Web, tenha um item lá, do lado esquerdo, lá no projeto, né, naquela árvore do projeto, bibliotecas ou library, dependendo do idioma que vocês estiverem usando no NetBeans. Tá? A partir daí, adicionar biblioteca, bom, automaticamente vai aparecer essa tela que vocês viram aí no vídeo, tá, pessoal? Essa tela. Vamos dar uma olhada novamente? Então, adicionar biblioteca. A partir daqui, vai aparecer uma lista de bibliotecas possíveis que possam estar sendo incorporadas ao projeto. Ao vocês percorrerem essa barra de rolagem, vocês vão ver lá, ó, MySQL, JDBC Driver. Observe ainda nessa figura que, ó, o que nós temos embaixo? Um PostgreSQL JDBC. Ou seja, o que dá para a gente concluir aqui? Que cada JDBC Driver, ele vai ser direcionado para cada fabricante. Cada fabricante de banco de dados vai estar disponibilizando seu driver. Neste caso aqui, como nós vamos usar o MySQL, vocês vão adicionar a biblioteca do driver MySQL. Tá? Este é o passo básico para a gente começar a trabalhar com o banco de dados. Ele precisa reconhecer esse driver aí. Né? Algumas classes que já estão incorporadas no driver, que basicamente esse driver vai ser o quê? A camada intermediária entre a aplicação web e o banco de dados propriamente dito. Ele vai estar comunicando, ele entende muito bem essa língua. Bom, no próximo slide, pessoal, nós temos aí o exemplo que está na apostila, na página 501, que trata justamente dessa comunicação. Né? Como é que vai fazer a conexão do banco de dados com a aplicação. Mas aí, né, Marcelo, vamos dar uma olhadinha nesse código? Vamos lá. Lá no Notepad? Vamos. Em que é possível visualizar melhor esse código, que é bastante importante. Bom, então, nós temos aí, no início, pessoal, criamos um arquivo chamado teste jdbc.jsp. Então, esse arquivo, esse JSP, ele vai ser responsável por estar fazendo a conexão com o banco. Tá? Nesse caso, estamos aí dentro de um código JSP, como vocês podem observar na linha 2. Então, a partir daí, nós temos um código Java. Observem que na linha 3, nós vamos estar criando um objeto da classe Connection. Estamos passando aí todo o caminho e criando nosso objeto Connection. Na sequência, nós lembram lá do semestre passado, nós vamos precisar de uma estrutura try-catch. Tá? Por quê? Porque pode gerar algum erro. De que tipo? Um erro de conexão. Então, toda essa parte vai precisar estar dentro do bloco try-catch. Beleza. Então, na sequência que nós temos aí, nós criamos uma string, driver name, que vamos estar especificando como string o nome do driver. Tá? Isso vai ser uma constante aí quando a gente for trabalhar com MySQL, org.gjt/mmysql.driver. Ok, na linha 6 é bastante importante porque é onde vai fazer o carregamento do driver através desse método forName. Tá? Isso sempre vai ter que acontecer. Se esse carregamento do driver não ocorrer, é impossível estar estabelecendo uma conexão. Bom, nas linhas 7 e 8, nós estamos criando duas variáveis do tipo string, em que especificamos o nome de um servidor e o nome de um banco de dados. Bom, qual que é a ideia? Pode ser que esse meu banco de dados ele não esteja, ele pode ser que ele esteja remoto, ele não esteja localmente. Então, já é uma possibilidade aí de expansibilidade do teu código. A partir do momento que vocês definirem que o teu banco esteja numa outra máquina, vocês já podem só mudar aí e passar o caminho, qual o caminho que ele vai estar, esse banco de dados. Então, nesse caso aqui, ele vai estar no localhost, e nós definimos o nome da base como REST Web. Bom, na linha 9, nós temos aí nosso URL, que é uma outra string que nós criamos, mas basicamente vai concatenar o nome do servidor com o nome da base. Tá? E o nome da base aqui finalizando. Na sequência, pessoal, nas linhas 10 e 11, nós estamos especificando o nosso login e senha. Bom, quem é o login? Vai ser o root, que é o administrador, e password, aluno, como nós já havíamos definido. Na linha 12, é onde vai fazer a conexão com o banco propriamente dito. Tá? Ou seja, passando o URL, o username e o password.
ou seja, o root e aluno como senha. Então, é onde vai ser o estabelecimento da conexão propriamente dita, vai ser nessa linha, tá? Caso dê certo, tudo beleza? O que vai acontecer? Vai imprimir uma mensagem de conexão feita com sucesso. Caso contrário, pode ser, vai cair aqui no catch, e dependendo do erro que gerar, ou vai cair no class not found exception, ou do Java SQL exception. Bom, que aí vai dependendo do erro, cai ou no catch ou no outro. Mas basicamente aí vai ser aquela classe de conexão. Vamos ver se o nosso banco de dados foi instalado, foi configurado corretamente, tá bom? Na sequência, nós temos aí a possibilidade de verificar justamente como que essa conexão foi feita. Se caso der certo, lá no PowerPoint, a gente tem a possibilidade de ver aí. Então a gente vai dar uma olhada depois, tá? Mas basicamente a gente vai ver que, caso tudo ocorra corretamente, conexão feita com sucesso vai ter que aparecer lá no browser. Na sequência, nós temos aí mais um slide, pessoal, em que mostra de uma forma visual como é que vai ficar essa conexão com o banco, tá? Nós temos aí um login, agora uma administração e assim por diante. Vamos dar uma olhada agora no slide? Eu acho que agora vai funcionar. Bom, beleza. Então, nós temos aí no browser, ó, conexão feita com sucesso. Então, deu tudo certo com esse arquivo, ó, teste, underline, jdbc.jsp. Mais um slide para frente, a gente tem, de uma forma gráfica, como que isso vai ocorrer, no login administrativo. Nós vamos ter aí o index.jsp, o login administração JSP e um administração JSP. Ou seja, nós vamos aí para o index, que vai ter a possibilidade de listar restaurantes ou dos administradores, tá? No login administração, bom, se ele é administrador, então apresente aí o login e a senha, e se tudo der certo, se é ele mesmo, ok, ele vai lá para uma página administração. Observando isso de uma forma mais detalhada, a gente tem mais um slide que apresenta então. Então, inicialmente eu tenho o index, eu tenho o login administração, temos mais um verificar login administração, que ele vai fazer a validação lá no banco de dados. Se realmente der certo, ok, ele vai lá para o administração. Então, esse processo, né, ele vai ficar aqui em loop até que isso ocorra. Digitou um login e uma senha que não existem, ele não vai para canto nenhum. Por quê? Porque não existe. Não é isso mesmo, professor Marcelo? Exatamente. E agora nós vamos ver a página 502 da apostila, passo a passo cada arquivo desses que a gente está descrevendo, né? Desde o index até o administração. O primeiro deles, vocês podem ver aí, que está na página 502, é o index, tá? Vamos mostrar aqui no nosso notepad. Então você pode ver ele aí, veja bem, é um arquivo HTML, tá? Mas ele começa com abre brackets abre aqui o sinal de menor e percentual, arroba, tá indicando aí uma página encodificada aí no formato, tá? Para o JSP também. E aí em seguida ele tem um código HTML puro. Afinal de contas, é aquela tela inicial que mostra, ó, o HTML mostra o restaurante na web. Com dois links, vamos aqui para baixo para você ver, professora. Deixa eu dar uma roladinha para baixo. Olha aqui, login administração.jsp. E um outro link, listar restaurantes.jsp. Então, é simplesmente uma página web com dois links. Um para o administrador poder cadastrar o restaurante e um outro para o público acessar os restaurantes, só visualizar para ver qual que ele vai resolver lanchar naquele dia. Tudo bem? Então, essa é a página de index.jsp, a página da cara da apresentação da aplicação assim que o usuário entra no programa. Na sequência, aí temos uma forma como que vai ficar no browser, não é isso, Marcelo? Isso aí, ó, executou o programa, olha só o resultado desse nosso código-fonte. Restaurantes na web, administração e listar restaurantes. Se você é um administrador, provavelmente você vai clicar em administração para cadastrar os restaurantes, ou então deletar algum aí que saiu, que faliu, né? Se você é um cara do público, então você vai clicar direto em listar restaurantes para ver qual é aquele que você quer lanchar ou fazer refeição ou jantar naquela noite, naquele dia. Tudo bem? Esse é o resultado. Excelente. Então vamos voltar lá para o nosso notepad e verificar como que está esse login administração.
Então, o login administração também é um arquivo basicamente HTML, não é isso? Exatamente. Como você pode ver, ele tem código HTML nele, vai ter os nossos famosos formulários. Olha a necessidade aí daquela parte que a gente falou sobre formulário. Olha aí, login e senha, form action. Aonde é que esse formulário vai verificar? Ó? Ele vai processar, ó. Vai verificar login administração.jsp. É o action desse form. Quer dizer que quando eu lançar o meu login e a minha senha, esse arquivo aqui, que o action está apontando, vai ver realmente se o nome e o login é um nome de um administrador. Veja aqui, o login e o input type text e a senha, input type password. O login e a senha. São duas variáveis, ó, login e senha vão ter que ser pegos lá nesse arquivo verificar login de administração.jsp como parâmetro. Vamos ter que usar o getParameter. Mas, por enquanto, aqui a gente só se atém a guardar esses dados dessas variáveis. Assim que ele clicar no botão Submit, olha aqui o Input Type Submit. Input Type Submit, valor entrar. Então, o botão escrito entrar. Quando o usuário clicar em entrar, ele vai verificar, então, se o login e a senha dele pertence. Por que vai verificar? Porque esse arquivo, verificar login administração, estou supondo que ele vai fazer esse processamento para mim. Professor, vamos ver o resultado, então, desse processamento. Olha aí. Então, temos aí o nosso login, administrativamente você vai ver dessa maneira. Login e senha. Está um do lado do outro. Se tivesse um BR aqui, ele ia ficar embaixo, né? Aí é aula de formulário, tudo bem? Aí a gente clica no entrar e aí vai processar, verificar o login para nós, que vai ser o próximo arquivo que nós vamos verificar, não é, professora? É verdade. Então, nós temos aí o verificar login administração. Olha aqui ele. Então, clicou no entrar, chamou o verificar login administração, que vai ver se o login e a senha realmente confirmam no banco de dados. Vamos para o começo desse arquivo, para nós vermos o processamento lá desde o começo. Olha só, aqui é uma página normal, tudo bem, vamos descendo. JSP tal, olha aqui, vamos ali. Temos aqui java.sql connection, cria uma connection, e aqui é aquele código que a gente já conhece. Um código de conexão ao banco de dados, esse a gente já conhece. Então vamos baixar um pouquinho. Baixou aqui, olha o login e a senha. Vamos pegar do formulário que nos enviou, olha os getParameter, login, senha. Pegou os dois e passou para a variável Java. Olha aqui, é string slogin, string senha, olha só. Isso a gente também já viu na aula passada, né? Pegar parâmetros de um formulário, colocar na seção e coisas desse tipo, né? Lembra? Olá, João, seu nome é tal. E aí nós vamos enviar o comando de verificação. Olha aqui, try. Criamos um objeto chamado statement, que vem do java.sql statement desse pacote. Criamos ele aqui. Vamos mais para a direita. Create statement. Criamos um statement, um objeto de envio de comandos SQL. E vamos para a próxima linha, 48. Java SQL result set é um outro comando que você vai usar muito, que ele serve para obter várias linhas em um array, em um vetor, tá? Para você poder trabalhar com os resultados. Statement execute carry. Olha esse código SQL que vocês já estão acostumados aí. Select code e senha, nome from administrador, onde, where, login igual slogin. Aí, ó, então vamos pegar o login que ele entrou no banco de dados. Essa linha vai buscar o login do usuário no banco. Olha, verifica se o result set retornou linhas. Res last. Esse rs.last aqui na linha 50 nos faz com que o result set ele seja populado e procure o último registro. Se não tiver nenhum registro, olha aí, no if rs get how igual a 0, significa que essa query, select o usuário from, select nome login, não retornou nenhum valor. Então, se ele não retornou nenhum valor, quer dizer que o login que ele entrou foi um login errado. E esse comando em JSP aqui que a gente lança aqui, me faz voltar lá para a tela de administração. É como se o guardinha, esse aqui, login administração, é um guardinha, um porteiro. Ele fala, ó, esse login que você está me entrando aí, eu não conheço, ele não está cadastrado na base de dados. Não vou deixar você entrar, você vai voltar lá para o portão de entrada, até você me apresentar alguma coisa boa. Tá, faz de conta que então ele entra, ó, meu login é administrador 1, beleza. Agora vamos ver se a sua senha confere. Então, aqui para baixo, ó, rs first, que é na linha 60, vai acessar o result set na primeira linha. Afinal de contas, é um campo unique.
esse campo de login é único, não vai ter outro campo igual a ele. Então, esse result set só vai me voltar uma única linha. E aí eu vou verificar se essa senha obtida é igual à senha que ele entrou no formulário. Nessa linha 62 eu faço essa checagem. If not, olha só essa exclamação. If not, result set, get string, senha, equivale, equals, né? Equivale ao quê? A senha, que senha é essa? A entrada pelo formulário que eu usei no getParameter lá em cima. Se ela não for conferida, novamente o guarda vai entrar em ação, ó. Vou mandar você de volta para loginadministração.jsp, porque na linha 63. Porque embora você tenha me fornecido um login que existe na base, a sua senha não confere com a senha que eu peguei lá desse cara. Então, tem dois tipos de segurança. A primeira, você não entrou um login inválido, ele não vai te retornar para a página inicial. A segunda, você entra um login válido, mas a senha que você entrou é diferente da senha que eu fui buscar lá no banco. Também o guardinha verificar, login administração JSP vai te mandar de volta para o portão inicial. Agora, se você passou por essas duas, ó, aqui tem até um comentário na linha 65, ok, usuário logado. Realmente, se você entrou um usuário ok, uma senha que vale, que é igual à senha que eu busquei no banco, então você vai poder atualizar, né? E você vai poder entrar no site. Mas antes disso eu vou dar um execute update. Lá na minha tabela, ó, execute update administrador set, data do último acesso igual a now, que é um comando do banco de dados, dizendo agora. Onde o login é login. Sabe o que o guardinha está falando? Está falando assim, ó, você está entrando agora você está entrando agora no sistema. Então eu vou pegar esse carimbo aqui, vou ver meu relógio, vou dizer a hora que você entrou e vou carimbar aqui, ó, para dizer que você entrou nesse exato momento nesse sistema. É mais um processamento de segurança. Vai ficar guardado a data do último acesso que esse usuário fez no banco, através do comando update, que vai atualizar essa data de último acesso. E finalmente o guardinha, né, vou dar esse apelido carinhoso para o nosso verificar login administração.jsp, vai encaminhar você para a página, tão sonhada página, administração.jsp. Finalmente o código me mandou para a página administração.jsp. Após ver que o seu nome foi dado corretamente, que a sua senha batia, dado o update no último horário de acesso, ele te encaminhou para a administração.jsp, para finalmente lá você poder cadastrar os restaurantes que vão ser vistos pelo público. Tá vendo quanta segurança você tem aí? Então é característica desse site, ok? Dessa página. Então aí nos slides o pessoal tem um resumo, né? Depois vocês podem ver, né? No slide. Desses códigos. Bom, e agora temos uma novidade para vocês, exercício prático da semana, considerando ainda esse projeto REST-Web. Então, pessoal, a nossa ideia aqui da nossa equipe é estarmos, né, prontos aí para vocês durante 2 semanas, damos esse tempo para vocês melhorarem esse projeto REST-Web. Então, eu, professor Marcelo, professor Fredson e professor Isaac, estaremos aptos aí a responder todas essas dúvidas relacionadas a esse nosso projeto. Bom, qual que é a ideia? Nós temos já uma versão mais avançada desse REST-Web, nós estaremos disponibilizando lá no site da EADECOM, e aí na sequência da aula vocês já baixem esse projeto e já deem uma olhada. Qual que é a ideia? Né? Vamos evoluir aí mais esse projeto, colocando mais funcionalidades. Quais são elas? Vamos dar uma olhadinha no slide? Então a ideia, pessoal, é estarmos fazendo alguns cadastros, como por exemplo, os cadastros dos cardápios e dos itens dos cardápios. Vamos verificar aí quais são os itens, qual desse produto, qual é o preço, todas aquelas informações que nós apresentamos na tabela. Então, vocês irão estar apresentando esses cadastros e também mais 2 funções. Vamos olhar aí no slide, que é justamente o controle de sessão, que nós falamos já na aula passada, né? Então, uma pessoa lá já é autenticada e pode estar transitando aí sem uma nova autenticação. Tá? E outro caso é a validação de formulários. Então, nós vamos fazer essa validação, né, em termos de qual é a ideia mesmo? A ideia de validar formulário, eu até postei no site, se o cara esqueceu de digitar o nome do restaurante e clicou em enviar. Eu não vou cadastrar um restaurante sem nome. Tem que validar, opa, está inválido esse nome. Aí volta para o usuário, ó, melhora aí, coloca o nome no restaurante.
Ou então se ele colocou uma data inválida, um valor inválido, um valor numérico, um valor de caractere onde era um valor numérico, né? Entre o preço, o cara entrou A, B, C, D. Eu não sei quanto vale A, B, C, D. Ou até mesmo de número para letra. Exato, também. Tá? Se é um código, o código vai ser numérico, então jamais posso entrar letra. Coisas desse sentido. Exatamente, isso né? é validação. Bom, então, temos mais um slide sobre esses práticos. Eu vou mostrar, né? A gente vai mostrar agora para vocês. Aqui está o NetBeans. Pode ir me ajudando só passando, professor? Aqui é o NetBeans, tá? Aqui é o projeto que vocês vão baixar na web. Ele é esse projeto REST-Web, que já com algumas pastas. E eu fiz uma coisa diferente. Eu coloquei uns pacotes aqui. Passa o próximo slide, professora. Olha aqui. Aqui são as páginas. Nós temos cadastrar, processar, cadastrar formulário, que é aquele para cadastrar restaurantes. Está dentro da pasta restaurantes aqui, tá? Aqui temos o nosso index, que é aquele index que nós vimos, e ele nos mostra por login de administração, aquele login, né, verificar login, nós demos um novo nome para ele para ficar um pouco melhor a nomenclatura. Ó. Nós temos aqui, ó, login form, nós temos aqui o que é o verificar a autenticação, aquele guardinha que a gente estava falando, eu dei um outro nome para ele, login out, e aqui um outro formulário, ADM form, que é o formulário de administração, é aquela página administração.jsp. Se o cara entrar em administração JSP, se o guardinha mandar ele para lá, é aqui que ele vai começar a cadastrar os restaurantes, tá? Essas páginas, elas cadastram, elas servem para conectar. Após o cadastro da administração, ele vai poder entrar na administração, ele vai poder cadastrar restaurantes. Olha aqui o cadastrar FRM. Está dentro da pasta restaurantes. Repara como eu separo por pasta para ficar mais organizado. Restaurantes, cadastrar frm.jsp. Eu posso cadastrar um restaurante. Quando ele clicar, ok, cadastre para mim o restaurante Casa da Vovó, ele vai chamar o cadastrar.processar.jsp e vai pedir para o JDBC cadastrar. Esse cadastrar.processar.jsp vai chamar um arquivo Java que não está nele mesmo, está num pacote. E aí vocês vão prestar atenção e fazer as perguntas para nós no site depois. Pode passar o slide. Ele vai chamar um desses pacotes aqui que está lá embaixo, tá? Pacotes fonte. Ele vai chamar o que está dentro de restweb.admin.cadastro, uma classe Java que nós criamos de nome restaurantecad.java. Essa classe contém métodos Java para cadastrar restaurantes, tá? E ele vai chamar o objeto restaurante que está aqui, ó, em RESTWeb Pojo. Pojo é objeto Java puro, plano. É simplesmente um objeto que tem lá nome, endereço, é como se fosse os campos do banco de dados, só que em formato de classes. Então, esse restaurante CAD aqui, ele trabalha com restaurante.java, tudo bem? E ele vai cadastrar ele. Olha aqui esse outro pacote, restweb.admin.login. Ele serve para fazer a autenticação. Lembra daquele arquivo verificar login.java? Eu chamei agora, ele vai me chamar esse autenticação.java. Ele acessa o banco de dados e faz a autenticação. Então eu trouxe ele para cá, em vez de deixar em arquivo JSP. Eu estou separando aqui código de negócio de código de layout. Deixa o código de layout já lá no JSP. E vamos trabalhar com código de transações, de negócio, de segurança, de cadastro, deleção e update. Deixa isso nos objetos que estão aqui, nessas classes, tudo bem? Então, volta o slide ali para mim, só para novamente a gente ver. Aí, olha só, aqui você tem o login FRM e o login out. Esse login out, ele é o que vai fazer aquele guardinha que a gente falou, só que ele não faz tudo sozinho. Quando ele for acessar o banco de dados, ele vai chamar, aí sim, passe novamente, vai chamar o autenticação.java. Então, eles estão interconectados. Você vai ver, quando você baixar esse projeto, que os JSPs fazem imports, um comando import, de importação, dessas tabelas aqui, desses arquivos, digo eu aqui. Então, vocês vão ver que eles estão interagindo um com o outro. Eles chamam cada um desses aqui conforme a sua necessidade. E agora, por último, vamos falar do restweb.db, que é um pacote que guarda conexão.java. Aquele arquivo que nós estávamos vendo, que a professora apresentou para você, chamado teste.jdbc.jsp,
ele tem aquele código bem grande que a gente tem que repetir de conexão, que chama o localhost, chama o banco de dados, aquele código lá, se a gente for usar ele no JSP, nós vamos ter que dar um Ctrl+C e um Ctrl+V em todos os documentos e vai ficar inviável. Então é melhor a gente criar um arquivo chamado conexão.java, que está aqui, e colocar ele sempre aqui. E no JSP, dá um import nele. Toda vez que a gente precisar usar ele, nós vamos dar um import nele. Vocês vão ver que cada vez que você acessa o banco de dados, naquele projeto, por isso que é importantíssimo você fazer o download desse projeto, você vai ver que eles vão fazer import nesse conexão toda vez que precisar. Assim evita repetição desnecessária de código e quando você precisar mudar um senha, um nome, um localhost para um outro IP, por exemplo, você não precisa alterar em todos os documentos, simplesmente nesse lugar que está centralizado aqui. Viu como temos várias vantagens? Então vamos partir para o próximo slide para você ver como está funcionando o nosso sistema. Aqui o REST Web normal, do mesmo jeito. Aí você clica lá em listar restaurantes. Olha o que vai acontecer. Opa, isso é a tarefinha de vocês. Ó. Não encontrou a página. Você tem que criar a página listar restaurantes, que vai listar todos os restaurantes. E professor, não sei. Dica para você. Lá no restaurante cad.java já tem a função listar. E eu já uso ela na página de administração. Como eu uso na página de administração, você só tem que criar e puxar essa função para a página de listar. Então é uma tarefinha muito simples, basta pegar aquela função e chamar ela aqui nesse arquivo que você vai criar. Tá? Por enquanto não tem. Então o público ainda não pode ver os restaurantes cadastrados, somente os administradores. Vamos em frente então? Clicando em administração. Vamos lá? Opa! Vamos entrar um administrador aqui. De acordo com as tabelas que você deve ter cadastrado nessa aula já explica como se cadastrar, ele pede para você inserir 2 administradores, tá? E o primeiro administrador chama ADM1 e o segundo ADM2. O ADM1, a senha dele é senha 1 e o ADM2 é a senha 2. Então vamos entrar, ADM1, senha 1, vamos clicar em entrar? Opa, já tem até 2 cadastrados. Esse aqui foi eu que cadastrei aqui mesmo, para você ver, ó, cadastramos 2. Ó, aqui eu chamei a função listar restaurantes que está no projeto. Tá vendo como essa tela aqui, você vai usar ela naquele onde deu página não encontrada. Você vai usar essa mesma função aqui que você está vendo agora. Olha aqui as opções que você tem. Ver cardápio, essa aqui não está pronta, é a missão da gente, vocês fazerem. Alterar e excluir e cadastrar restaurante aqui embaixo. Essas opções, alterar, excluir e cadastrar restaurante, já estão prontas para você poder trabalhar tranquilamente. Tá? Só o ver cardápio que vai ser o desafio de você. Vai ter ver cardápio e cadastrar itens do cardápio. Ou seja, você vai clicar, se você clicar em ver cardápio aqui, vai dar não encontrado. A sua missão é fazer cadastro de cardápios. Ou seja, aqui na panela tocantinense, você vai ver o cardápio e você, administrador, você vai ter que fazer a telinha de cadastro do quê? Do arroz com piqui, né? Do arroz tocantinense, do feijão tocantinense, de todas as comidas tocantinenses, ok? Aqui no nosso Pizzaria do João, no ver cardápio vai dar a opção de cadastrar o quê? Os itens. Pizza de calabresa, pizza portuguesa, né? Ficando até com fome de falar isso aqui para vocês. Mas é o jeito. Vocês têm que cadastrar aí cada cardápio de cada um deles. Mas para dar a dica para vocês, vamos clicar aqui num botão, acho que é cadastrar restaurante. Vamos lá? Olha aqui, vamos cadastrar um restaurante? Vamos dar um nome para ele? Oh, sem querer, a professora falou de validação, eu não coloquei o nome desse restaurante. Eu coloquei só o endereço dele, Rua das Palmeiras, e coloquei o telefone dele. E vou salvar. Pergunta para você, o sistema ia deixar salvar? Não deveria, né? Porque não colocou o nome do restaurante, devia pôr. Isso chama-se validação. Lá no site da EAD tem um código que já colocamos lá, que explica como fazer isso, tá? Nesse aqui você vai ficar sem, mas para você ter o exercício nessas 2 semanas, conte com nossa ajuda, para você ir lá, pegar esse projeto de validação, jogar ele dentro e que isso não aconteça. Isso o quê? Vamos clicar em salvar? Cliquei em salvar. Opa, cadastrou um novo restaurante aqui embaixo, ó. Só que olha o nome dele. Ei, professor, nome zerado, né? Eu não sei que nome é esse, tá vendo? Esse nosso sistema está sem validação. Ele cadastrou algo vazio, um nome vazio. Embora ele tenha cadastrado o endereço e o telefone, para um usuário, ficar sem o nome do restaurante é algo ruim. Então, a validação é isso. O formulário não vai deixar o usuário clicar, vai deixar clicar em salvar, mas ele vai retornar dizendo assim, ó, por favor, não cadastrei esse restaurante ainda, porque você não colocou um nome.
Isso é validação, entendeu? São os campos requeridos, ou mesmo campos assim. Qual é o preço desse produto? Esse espetinho custa R$5, só que você colocou lá A, B, C, D. Poxa, eu quero um valor numérico. Então isso também é validação, tudo bem? Então a missão de vocês é cadastrar. Aqui, ó, veja como está sem validação. Você tem que inserir validação. Outra coisa, vamos em frente? Olha aqui o que aconteceu. Eu abri meu browser, só para terminar aqui o último desafio hacker. Eu abri meu browser normal e eu entrei essa URL aqui, ó. Só que olha onde é que eu já fui. admfrm.jsp. Eu já entrei direto no formulário de administração. E, cara, quer dizer, eu estou entrando dentro de um formulário que já passou até do guardinha. Eu já digitei um lugar que o guardinha ficou lá para trás. Será que o que deveria acontecer? Pensa num negócio de segurança. O certo seria o guardinha correr atrás do cara que pulou o muro e puxar ele de volta. Ó, você não pode estar lá. Eu vou pegar você porque você entrou, só que você entrou de uma vez para cair lá na frente. Então o guardinha corre lá e puxa ele. Isso é a seção que faz. Vamos dar um Enter aqui para ver como a nossa aplicação está? Oxa, a nossa aplicação não está fazendo isso. Olha só, eu não entrei senha, eu entrei direto o endereço que eu queria e já caí na lista de restaurantes. Tá vendo? Essa é uma coisa que, porque a seção não guardou. A seção tem que procurar assim. O usuário acessou aquela página, mas espera aí. O usuário está com a variável de seção acessado, tipo aquele carimbo que eu falei para você que o guardinha pegou. O guardinha tem que ver assim, ó. Opa, ele entrou ali, mas ele não está com carimbo, então eu vou tirar ele. Isso não está feito. Isso pode ser feito com os conhecimentos de sessão que você teve. Basta assim que ele fazer um login, você pegar o session, set attribute. Isso você vai ter a nossa ajuda também para fazer. Porque senão, você vai fazer um sistema que está furado. O cara pode entrar a senha e acessar. Mas se o cara não entrar a senha, fazer esse esquema hacker aqui que eu falei, já acessou, também vai estar acessando o cadastro dos restaurantes. E também não vai ter valor nenhum aquele formulário de login e senha. Então, isso é um desafio. Espero que vocês possam estar resolvendo isso, baixando o projeto, se juntando aí com a galera e conte conosco. Não é não, professora? E fazer em grupo, né? Faça é um bom caminho. Então, basicamente, vão ter que se preocupar com a questão dos cadastros, da validação dos formulários e a questão da sessão. Não é isso mesmo? Exatamente. Cadastro, formulários, sessão, isso mesmo, validação de formulários e tudo isso. Beleza. Então, vamos para o nosso último slide da aula. Então, nós temos aí a síntese da aula, o conceito da API JDBC, né, que é necessário esse driver para a comunicação com de dados, como instalar o SGBD MySQL, como adicionar essa biblioteca nos projetos web com JE5, codificamos a conexão com o SGBD, nós vimos aí o teste underline jdbc.jsp e também a interação de uma aplicação, de um exemplo aí com login, usando a nossa API JDBC, não é isso? Exatamente. Então, o pessoal tem muito trabalho aí durante 2 semanas. Exatamente. Contem conosco. Vamos ficar firmes nessa. Vai ser o trabalho para você realmente pegar a linha do negócio e programar para a web aí, com certeza. Então, tá, pessoal. Nossa aula já está terminando. Terminou, professor. Bom, então, boa noite para vocês e a gente volta a próxima semana. Boa noite, bons estudos. Olá, estou de volta. E essa semana faremos uma viagem especial até a cidade da Lapa, no Paraná, para que você conheça a FAEL, Faculdade Educacional da Lapa, onde são produzidas algumas das aulas distribuídas pelo sistema IADECOM. Também vai fazer um passeio por nossos estúdios, usados pelos professores na transmissão das aulas. E ainda vai aproveitar para saber um pouquinho mais dessa cidade que é pura história. A partir de agora, na TV Intervalo. Vamos começar pela cidade da Lapa. Você sabe onde ela fica? Nossa reportagem esteve lá e vai mostrar um pouco dessa cidade paranaense. É lá que está a sede da FAEL. As ruas ainda mantêm as características de uma cidade recheada de muita história. A 69 quilômetros da capital do Paraná, a Lapa nasceu das paradas dos tropeiros. A histórica cidade possui o maior conjunto arquitetônico preservado do Paraná, com 14 quadras e mais de 200 construções tombadas pelo patrimônio histórico.
Durante a Revolução Federalista, em 1894, abrigou o episódio do Cerco da Lapa, que marcou a resistência da cidade ao ataque dos rebeldes sulinos. A Lapa foi fundada por volta de 1731 e hoje tem uma população de pouco mais de 40 mil pessoas e muita história para contar. E agora que você já conheceu essa cidade encantadora, vamos à nossa faculdade. Você sabia que da FAEL saem aulas de graduação para 23 estados brasileiros? A Faculdade Educacional da Lapa foi inaugurada em 1998, com o curso de Administração de Empresas. Dos estúdios saem as aulas que milhares de brasileiros de todos os cantos do país assistem todos os dias. É daqui que os professores passam os conteúdos dos cursos de Administração, Pedagogia e Normal Superior. As equipes preparam-se para que as aulas ao vivo sejam transmitidas sempre com a mesma qualidade. Gostou? Não perca, na semana que vem, viajaremos para Palmas, no Tocantins, para conhecer a Unitins, nossa outra parceira. E não esqueça de participar. Envie fotos ou vídeos para o e-mail tvintervalo@iadecom.com.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.